Eu fui preso no dia 17 de março de 1973. Eu estava tomando banho, eu estava só de cueca, e eles me aprisionaram, entraram no meu apartamento, me sequestraram. Quando eu cheguei, quem me recebeu foi o major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele estava com uma arma, ele pôs no meu rosto e falou: "Você sabe o que é isso aqui?" Falei: "Não tenho a mínima ideia." Ele falou: "Isso aqui é uma arma militar, é um calibre 45, é um Magnum. E é essa arma que eu vou estourar a sua cabeça." E aí ele falou, ele fez uma confissão de público, de tão alterado que ele estava. Eu acabei de mandar para a Vanguarda Popular Celestial aquele filho da puta do Minhoca. E o José foi ir na agência de ônibus, naquele tempo nem rodoviária, ainda não tinha aqui, era agência. Ele viu no jornal a notícia da morte do Alexandre. Terrorista morto ao tentar fugir, não sei o quê. Era isso que estava escrito. Foi desse jeito. Lendo a página 4 da Folha de São Paulo, daquela sexta-feira, 23 de março, que o José, pai do Alexandre, soube que o filho mais velho estava morto. A busca dos últimos 3 dias, batendo de porta em porta à procura do filho, no DOPS, no DOI-CODE, no IML, tinha sido em vão. Não está aqui, não está. Foi a UBAN, não está na UBAN também. E ele já tinha estado e já tinha sido morto lá. O Minhoca, que era como os colegas o chamavam, estava morto desde sábado, vítima de uma hemorragia interna provocada pelos torturadores horas antes da prisão do Adriano Diogo, aquele que foi recebido no pátio do DOI-CODE pelo major Carlos Alberto Brilhante Ustra, orgulhoso por ter mandado o Minhoca para a Vanguarda Popular Celestial. A reportagem que a dona Egli, mãe do Alexandre, citou no trecho que você acabou de ouvir, contava em detalhes uma história eletrizante, quase o roteiro de uma cena de filme policial. Segundo a versão divulgada pela Secretaria de Segurança Pública e reproduzida sem ressalvas por uma imprensa censurada, o jovem estudante de geologia da USP tinha sido atropelado por um caminhão ao tentar fugir da polícia. De acordo com o texto, Alexandre era um terrorista, um cara perigoso, com uma extensa ficha de crimes cometidos contra a sociedade e a segurança nacional. Eles só soltaram a notícia porque o Sr. José já começou a procurar os órgãos, já deve ter pegado uma orientação de advogado, já começou a ir no DOPS e no DOI-CODE, já começou a procurar, então a família já está procurando, então tiveram que dar a notícia no jornal. Senão iam protelar essa notícia, né, porque nem sabia que tinha sido preso. Esse cara, o Alberto Lázaro, o Babão, me contou que foi ele quem telefonou para a família do Minhoca e, sem se identificar, avisou que o amigo tinha sido preso. O Alexandre seria mais um desaparecido político, não fosse aquele telefonema que foi terrível, mas foi abençoado, porque pelo menos a gente pôde ir procurar e pôde saber da morte, pois ele já estava enterrado. O ano era 1973. Prestes a completar uma década, a ditadura militar controlava o noticiário e mantinha um censor em cada redação de jornal. O governo Médici batia todos os recordes de violência de Estado, somando mais da metade dos mortos e desaparecidos políticos listados no relatório final da Comissão da Verdade. Se o telefonema anônimo tinha colocado a família toda em busca do paradeiro do Minhoca, dias antes, agora, a notícia da morte do Alexandre, estampada na página do jornal, fez seu José desmontar. Morto, aos 22 anos. E agora? Seu José seguiu viagem, determinado a localizar o corpo do Alexandre e buscar explicações. Desembarcou mais uma vez em São Paulo e foi direto para o IML, disposto a identificar o filho. Seu José soube ali que o jovem já tinha sido enterrado, como indigente, num cemitério municipal na periferia. Tinha sido enterrado na segunda-feira, ou seja, um dia antes do telefonema anônimo que avisou a família e deu início à procura. Seu José pediu o atestado de óbito. Só no DOPS, responderam. Seu José correu então para a sede do Departamento de Ordem Política e Social, na Luz,
Esperou por mais de 6 horas com o coração em frangalhos até ser recebido pelo chefe, o delegado Sérgio Paranhos Fleury. Seu José tinha muitas perguntas e nada a perder. Como vocês enterram meu filho como indigente? Por que enterraram tão rápido? Se há tantos corpos que estão há dias no IML à espera de identificação, por que não me contaram que ele estava morto quando estive aqui, procurando por ele 2 dias atrás? Por que o senhor matou meu filho? Eu lembro de contarem que o Fleury, foi o Fleury, era delegado na época, o Fleury, falar para o meu pai, cuide dos outros filhos, que esse você já perdeu. Eu lembro dessa frase bem filha da puta, né? Cuide dos outros filhos, que esse você já perdeu. O Alexandre? O Alexandre de Lima. O Alexandre. Eu sou Camilo Vanucchi e este é o podcast Eu Só Disse Meu Nome, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, produzida pela Nave Reportagens. Eu Só Disse Meu Nome é também o título de um livro que publiquei pela editora Discurso Direto em março de 2024, por ocasião dos 60 anos do golpe de 1964. Episódio 2, Cálice. Enquanto o seu José perambulava de repartição em repartição, cobrando explicações, a notícia da morte caiu como uma bomba na casa da família, em Sorocaba. Padre Aldo, irmão de Dona Egli, foi o primeiro a chegar. Ele também tinha lido no jornal a notícia sobre o atropelamento do sobrinho, chamado de terrorista na reportagem. Não bastava matar Alexandre, ainda queriam matar a reputação dele. Zé Augusto, o irmão de 12 anos que tinha atendido ao telefone com a notícia da prisão, estava arrasado. Beatriz, a caçula, que tinha acabado de completar 10 anos, tinha ido passar aqueles dias na casa das primas. Miriam e Regina, adolescentes, chegariam em breve. Desconsolada, Dona Egli temia que as filhas mais velhas ficassem sabendo pelas amigas ou por algum professor e pediu ao irmão que fosse buscar a Cristina na escola. Zé Augusto foi junto. Então o tio Aldo e o Zé Augusto foram me buscar na escola, que é 2 quadras. Nunca ninguém ia me buscar na escola, de jeito nenhum. Essa é a Cristina, irmã do Alexandre, 8 anos mais jovem que ele. Peço desculpas por essa barulheira aí no fundo. Quando fui entrevistá-la em Brasília, no comecinho de 2023, eu ainda não tinha planos de transformar esse material em podcast. Por isso, não vi problemas em marcar o encontro num café movimentado. De qualquer modo, não me parece que a poluição sonora tenha comprometido o uso do depoimento dela aqui. Aos 14 anos, Cristina tinha começado a namorar naquele carnaval, apenas 2 semanas antes, e estava ansiosa para contar a novidade para o irmão mais velho. Por isso, tinha ficado especialmente desapontada quando Alexandre não voltou para Sorocaba naquele final de semana. A propósito, no primeiro episódio da série, eu narro em detalhes o que aconteceu no fatídico fim de semana de prisão e morte do Alexandre. Se você chegou até aqui sem ouvir a primeira etapa da história, recomendo que você volte para o primeiro episódio e ouça a série desde o início. Quando eu entrei no carro, eu vi o tio Aldo com o rosto transtornado de tanto chorar, e o Zé Augusto também. E eu falei, o que aconteceu? Eu lembro do tio Aldo em pranto, o Alexandre. O que aconteceu? Foi atropelado. O tio Aldo falou isso pra mim. Eu falei, atropelado? Então tá no hospital? Daí o Zé Augusto, adora! Eu falei, mas então tá o quê? Tá em coma? Não, foi atropelado, mas tá no hospital. Os dois sabiam que estava morto. Somente em casa, Padre Aldo conseguiu contar para Cristina que o irmão não tinha resistido. Beatriz, a caçula, ouvia as conversas dos adultos e tentava processar o que significava quando diziam que eles tinham matado Alexandre. Quem eram eles? Por que tinham feito isso? Beatriz ouviu os pais e os tios afirmarem que era tudo mentira e entendeu que o irmão tinha sido atropelado de propósito, o que a fazia chorar ainda mais. Um médico amigo da família foi chamado para acompanhar a Dona Egli e evitar que ela se sentisse mal.
Militante de esquerda, desde o primeiro governo Getúlio Vargas, o doutor Agrário Antunes tinha sido preso na época do Filinto Miller, o chefe da polícia política do Estado Novo. E foi ele quem contou para Cristina que o Alexandre tinha sido torturado. Foi ele que me contou como tinha sido a morte. Aí eu lembro que eu falei assim, tá, mas então agora eu quero o corpo. Quando é que vai chegar o corpo aqui pra gente enterrar? Aí eu lembro dele falar assim, veja, não vai ter corpo. Eu lembro que eu fiquei indignada. E ele falava, por que você quer caixão? Eles vão colocar um toco de pau, um tronco dentro do caixão. E eu falava, não, de jeito nenhum. Tem que enterrar, eu quero meu irmão, tem que ser. Não teve corpo, nem caixão. Alexandre estava enterrado no cemitério Dom Bosco, em Perus, na periferia de São Paulo, desde o dia 19 de março, segunda-feira. Tinha sido enterrado numa vala comum, como uma pessoa desconhecida, menos de 48 horas após a morte. Quando seu José conseguiu o atestado de óbito, notou que estava tudo ali. O nome completo, os nomes dos pais, tudo o que haviam negado a ele no DOPS, no DOI e também no IML. A constatação de que o Estado havia escondido deliberadamente aquela morte provocou raiva e vertigem. Assinada pelos médicos legistas Isaac Abramovich e Orlando Brandão, dois dos mais contumazes colaboradores da ditadura, a certidão de óbito reproduzia a versão falsa da morte por atropelamento, desde o local da morte, numa rua no Brás, até sua causa, lesões traumáticas crânioencefálicas. Os médicos sequer tinham examinado o corpo. Beatriz só foi saber a verdadeira causa da morte do irmão 1 ano depois. Ela já tinha 11 anos quando entrou na sala de casa e ouviu os pais conversando sobre tortura. Eu cheguei, entrei e eles estavam falando, meu pai, minha mãe, mas alguém, não lembro quem. E que daí eu ouvi a palavra tortura e tal. E daí eu falei, como assim? Daí que minha mãe contou. Aí eu lembro que eu chorei pra caramba. E daí ela falou, não tinha como eu te contar. Imagina, era difícil pra ela falar. Como é que ela ia contar pra uma criança que o irmão morreu sobre tortura? A menina começou a ter pesadelos, a imaginar o irmão na tortura. Passou a dormir com o radinho de pilha ligado ao lado do travesseiro. Um dia, dali a alguns meses, a Cristina, que dividia o quarto com Beatriz, foi reclamar com Teresa, uma das tias freiras, dizendo que não conseguia dormir direito com aquele barulho. Tenha paciência com a tua irmã, a tia pediu. Ela me contou que precisa do radinho para dormir. Sem a música, ela fica ouvindo os gritos do teu irmão a madrugada toda. Não sei se você consegue imaginar essa família, essas irmãs. Tudo isso não é também um tipo de tortura? A maioria das pessoas acha que só é torturado quem apanha, quem está dentro da sala, pendurado no pau de arara, amarrado à cadeira do dragão. Mas as marcas da tortura podem alcançar muita gente por muito tempo. Um homicídio como esse deixa muitas vítimas. A maior delas, a própria humanidade. A notícia da morte do Alexandre também caiu como uma bomba na USP. Lisete, a namorada, ficou sabendo na mesma sexta-feira, por volta da hora do almoço. Ela estava escondida desde quarta-feira, à beira da represa, na zona sul de São Paulo, numa chácara dos pais da Lilian, a loira da LN, que estudava psicologia na USP. Quando Lisete acordou, a loira já tinha escutado a notícia no rádio e se esforçava para disfarçar os olhos vermelhos. Explicou que elas tinham de voltar para São Paulo porque os pais dela poderiam chegar a qualquer momento para passar o final de semana. Era mentira. A verdade é que o anúncio da morte do Minhoca mudava tudo. A loira entendeu que um dos veteranos da LN deveria dar a notícia a Lisete e adotar um novo protocolo de segurança para ela. O certo seria escondê-la e tirá-la do país, a loira acreditava. Ela mesma me contou essa história numa entrevista que fiz com ela em 2023.
A Lisete também falou sobre isso na entrevista que ela deu em 2003 para o jornalista Caio Túlio Costa, que estava trabalhando no livro Cálice. Recentemente, o jornalista me emprestou a fita cassete usada por ele na ocasião. É o conteúdo dessa fita que a gente digitalizou e trouxe para esse podcast. A qualidade do som não é lá essas coisas. Para piorar, a entrevista deve ter sido feita num local público e aberto. Mas não se preocupe, que aquilo que ficar truncado eu explico em seguida. Daí era perto de uma banca de jornal, era tipo assim 6h30 da noite, tinha garoado um pouco. Essa é a voz da Lisete, que você já ouviu no episódio anterior. E ela está contando sobre a sexta-feira, 23 de março, em que chegou a São Paulo com a loira, mais ou menos na hora do almoço, e passou a tarde andando para cima e para baixo de ônibus junto com o Babão, até chegar a hora do ponto com o Queiroz, por volta das 6h30. Daí o Queiroz, que eu não via fazia tempo, porque o Queiroz estava clandestino. Ele virou para mim e falou assim, você já soube? Eu falei, o quê? Ele falou, Alexandre morreu. O Alexandre morreu. Assim, a palo seco, preto no branco. Daí o mundo acabou. Acabou. O mundo parecia ter acabado para Lisete. Ela passaria os meses seguintes na clandestinidade, escondida, e deixaria o país em setembro, rumo ao Chile. Enquanto isso, na cidade universitária, o conjunto dos estudantes se organizava para dar vazão à sede de justiça e ao repúdio à repressão, decididos a escancarar a truculência daquele assassinato e o escárnio das autoridades. As assembleias pipocaram nos diferentes cursos. As primeiras reações foram imediatas. Uma das coisas que nós fizemos foi, na 25 de março, compramos pano preto e penduramos nas placas, todas que a gente pôde, e nas portas da ECA, luto. Esse aí é o Sérgio Gomes, o Serjão, dirigente do Centro Acadêmico Lupe Cotrim, da Escola de Comunicações e Artes, e representante do CA no Conselho de Centros Acadêmicos. Ele me contou que a ação implicava cobrir com o tal pano preto os letreiros da ECA e da FEA, entre outras fachadas. Em geral, a intervenção durava pouco, apenas até uma ronda policial passar pelo local e arrancar o pano. Os alunos se juntavam para evitar retaliações individuais e voltavam a cobrir os letreiros e as placas sucessivamente, como uma forma de repetir que um estudante tinha sido morto. Nas diversas unidades, nos 3 períodos de aulas, grupos de 10, 15 até 20 alunos se dispuseram a entrar em todas as salas de aula para dar um informe. Boa tarde, professor. Posso dar um recado aqui? Uma espécie de boletim extraordinário. Um estudante da GEL foi torturado e morto pelos militares. Estão falando em atropelamento, mas é mentira. Vai ter uma assembleia hoje à noite, às 8 horas, para decidir os próximos passos. Foram muitas as assembleias que se alternaram naquela sexta-feira e nos dias seguintes. Algumas com 200, 300 pessoas. O manifesto, rascunhado pela turma do CEPEG, o Centro Acadêmico da Geologia, e lapidado na reunião do CCA ainda pela manhã, foi submetido à apreciação em todas as assembleias. Na terça-feira seguinte, dia 27 de março, o comunicado dos alunos chegou à imprensa, assinado por 18 centros acadêmicos da USP e 3 da PUC. O colega foi preso provavelmente na sexta-feira, 16 de março, e segundo a nota distribuída pelos órgãos de segurança, foi morto às 11 horas do sábado, dia 17. Essa prisão deu-se de forma clandestina, sem ordem escrita de autoridade competente, como inúmeras outras que têm ocorrido no país. Constitui, portanto, uma gritante arbitrariedade e é um claro atentado à Declaração Universal dos Direitos do Homem, do qual o Brasil é signatário, que afirma em seu artigo 9º: ninguém poderá ser arbitrariamente preso, detido ou desterrado. Encontram-se arbitrariamente presos 3 colegas de História da USP, um de Geografia da USP, um de Geologia da USP e a presidente do DCE da PUC. A situação, porém, atingiu o limite, já que nem mesmo o mais fundamental dos direitos do homem, o de viver, está sendo respeitado. O passo seguinte foi organizar uma cerimônia religiosa em memória do Minhoca, uma missa de 7º dia.
Não uma missa qualquer, mas um ato que extrapolasse a liturgia católica habitual e absorvesse colorações políticas, uma mensagem de protesto e indignação. Um grupo de estudantes, principalmente da ECA, sugeriu visitar o arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, e convidá-lo a celebrar uma missa de 7º dia para o Minhoca, na USP. 7º dia, no caso, era uma enunciação simbólica. Como ninguém ali sabia muito bem a data da morte do Alexandre, decidiram contar 7 dias a partir do dia 23, ocasião em que a maioria ficou sabendo daquela morte, e marcaram o rito para o dia 30, uma sexta-feira. Tem que fazer no dia 31, um jovem gritou, sugerindo aproveitar a efeméride para dar uma estocada nos militares no mesmo dia em que o regime de exceção completaria 9 anos. Inscrições para lá, protestos para cá, consumiram-se mais 30 minutos de assembleia em torno da data, sem nenhuma decisão conclusiva. Algumas práticas nunca mudam no movimento estudantil. Seja como for, o tema principal daquela reunião era decidir como se aproximar de Dom Paulo e o que propor ao arcebispo da maior metrópole do Brasil, o pastor do maior rebanho. Nós pensamos em fazer, então, no dia 30, uma missa campal dentro da USP. Ainda com a ideia de que a USP era um território mais difícil dos caras entrarem e tal. Depois, a proposta evoluiu, a ideia de que essa missa deveria ser na igreja de Pinheiros, ali do Largo da Batata. A sugestão dividiu o Conselho de Centros Acadêmicos. Dom Paulo é um pequeno burguês centrista, minifundista catarinense e não deve ser tratado como um aliado, dizia um. Pirou, respondia outro. Dom Paulo tem sido um grande aliado dos presos políticos, uma voz poderosa e solitária na denúncia das torturas e das violações de direitos humanos nos presídios. Ele não vai topar, emendava um terceiro. Ele vai topar, vai por mim, garantia um quarto. Nas palavras de uma parte minoritária, mas barulhenta da audiência, aqueles que diziam resistir de fato à ditadura, ou seja, os estudantes que levavam a sério o movimento estudantil e a luta pela redemocratização, não deveriam fazer aliança com gente como Dom Paulo, mas sim com o que chamavam de Igreja Revolucionária, sobretudo Dom Pedro Casaldáliga, da Prelazia de São Félix do Araguaia, e Dom Helder Câmara, da Diocese de Recife e Olinda. Sinceramente, nada contra o Casaldáliga, nem o Dom Helder. Mas eu fiz a conta aqui no mapa, daqui a São Félix dá 1.500 quilômetros, até o Recife 3.000. Vamos pegar um ônibus aqui, Higienópolis 890. Batemos na porta, somos estudantes da USP. Queríamos conversar com o senhor, Dom Paulo, para a gente pensar alguma coisa junto. Quer saber? Vamos nós. Mas eram 3 ou 4, fomos lá conversar com o Dom Paulo. Pedimos uma audiência e não nos concedeu. A recepção não poderia ter sido melhor. Dom Paulo recebeu o grupo de alunos em seu gabinete, ouviu com atenção e fez 2 ponderações. Na primeira, descartou a ideia de transferir a missa para o dia 31. Em suas palavras, aquilo soaria como uma provocação. A missa seria na sexta-feira, e não se fala mais nisso. Por fim, Dom Paulo ponderou que ir até a cidade universitária poderia não ser a melhor ideia. Ali tinha outro pároco, outro padre responsável pela agenda e pela programação. E há um direito canônico que estabelece que uma missa, para valer, precisa ser feita numa igreja, num ambiente apropriado. Dom Paulo não demorou para organizar o raciocínio e sugerir: vamos fazer na catedral. Ali, quem mandava na programação era ele mesmo, sem precisar negociar com outro bispo ou padre. Além disso, a simbologia seria muito maior. Alexandre teria uma despedida à altura. Dom Paulo também sugeriu que se fizesse no horário das 18h30, a missa mais concorrida do dia, que coincide com o fim do expediente nos escritórios e serviços da região. Batido o martelo, os desafios passavam a ser outros. Como lotar a catedral? Como furar a bolha? Como atrair apoios no centro político e em outros setores da sociedade? Os alunos distribuíram tarefas e saíram para a rua. Um deles ficou encarregado de dialogar com o MDB, por exemplo. Outro, com a OAB de São Paulo. Chuviscava na hora da missa, no final da tarde do dia 30 de março de 1973.
Mas não foi isso que fez São Paulo parar. Os militares tinham instalado dezenas de barreiras policiais pela cidade, inclusive nas pontes que ligam a USP ao centro expandido. E nas principais avenidas de acesso ao centro, como as avenidas Rebouças e Consolação, Cidade Jardim e 9 de Julho. Tudo para dificultar a chegada à Praça da Sé e impedir que a catedral lotasse. Aliás, alguns foram presos na saída, porque puseram também, na ponte da cidade universitária, puseram bloqueio. E tem uns amigos meus que dançaram ali, estavam com panfletos, se fuderam, foi tudo bobo. Indo para missa. Indo para missa. Passaram com o carro, revistaram o carro, acharam o panfleto. Mas lá na Sé tava foda. Tava foda, tinha realmente muita gente. Geraldo Siqueira, o Geraldinho, estudante de geografia e militante estudantil contemporâneo do Minhoca, é quem dá a letra do que foi aquele fim de tarde. Apesar de todo o cerco armado pela repressão, com suas barricadas e suas revistas nas cabines e porta-malas dos carros, foi impossível impedir que a missa ficasse lotada. Quem resume é o próprio Dom Paulo, em cena do filme Coragem, de Ricardo Carvalho. A catedral se encheu, em torno da catedral também, estudantes de todos os tipos, de todos os lugares, e a gente teve uma manifestação. Eu fiz um protesto contra a tortura ou contra qualquer tipo de tortura. Foi de arrepiar. Quem esteve na catedral naquela sexta-feira dificilmente terá esquecido o que viu e sentiu ali dentro. Por volta das 7 horas da noite, pelo menos 3.000 pessoas lotavam a nave da igreja, principalmente estudantes. Alguns jornais chegaram a apontar 5.000 pessoas. A única coisa que eu me lembro é do centro acadêmico entrando e dizendo que tinham matado um colega que tinha sido preso dentro da USP, etc., passando em sala de aula, né? Aquela coisa de passar em sala de aula, e que ia ter uma missa. Não conhecia ninguém, mas fui com o pessoal do centro acadêmico. Foi bem forte. Essa é a Vera Paiva, a Veroca, professora do Instituto de Psicologia da USP. Em 1973, ela havia acabado de entrar na faculdade. Para ela e os calouros que entraram naquele ano, a repercussão da morte do Alexandre foi uma espécie de aula magna, que inaugurou o ano letivo e insuflou sentimentos muito importantes de pertencimento, empatia e compromisso social. Caloura da psico em 1973, Veroca conseguiu omitir por algum tempo que era filha do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido 2 anos antes. Eu não queria ser conhecida por ser filha de Rubens Paiva. Tá certo? Tá. E porque eu queria ter uma vida, né, tranquila, ser quem eu era. Agora, uma dica. Guarda a voz da Veroca, que ela vai voltar mais pra frente nesta série. Não quero dar spoiler, mas ela vai ter uma participação muito importante na reconstrução do Diretório Central dos Estudantes a partir de 1976. Por hora, voltemos à Catedral da Sé. O cerco policial se estendia ao interior da igreja. Tanto a Veroca quanto o Serjão e o Geraldinho me contaram que uma equipe de TV circulava pelos corredores gravando as pessoas que estavam ali. Segundo o Geraldinho, as imagens eram monitoradas por agentes da repressão escondidos numa van do lado de fora. A instrução era capturar o rosto de todo mundo. Um por um. Eles passavam assim, primeiro banco, da entrada até o altar, eles estavam close. Os caras da OBAN estavam dentro do veículo, vendo a imagem para ver se pegava alguém que estava na clandestinidade, procurado. Algum dos procurados que fosse na lista. Eles iam mostrando um por um, acho que eles iam. Os caras iam olhando para ver se tem. Reconheciam alguém. E os caras estavam lá dentro também. Eu lembro que atrás de mim um cara falou assim, pô, esse aí era eu. No altar, as falas eram cada vez mais emocionantes. Logo no início da missa, Dom José Melhado, bispo de Sorocaba, acolheu os fiéis com ímpeto cristão e vigor revolucionário. Em seguida, veio a primeira leitura do Evangelho, um trecho da Carta aos Hebreus, escolhido a dedo para reverberar diante do absurdo de uma morte na tortura.
Na segunda leitura, os versículos de Mateus fizeram referência aos que sempre se esquivaram dos presos e maldisseram os vulneráveis, os banidos, os desajustados. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. A essa altura do campeonato, você já deve saber que essa não é uma gravação de época, um documento histórico, com a fala de Dom Melhado capturada naquela noite por uma emissora de TV. Essa voz aí é de um ator que a Nave Reportagens convidou para ajudar a gente a reconstituir algumas situações e ler alguns textos. Na hora das orações dos fiéis, incluíram-se encomendas que fariam os militares espernear. Por nosso irmão Alexandre, para que sua vida e morte não tenham sido em vão, mas que seu exemplo permaneça sempre entre nós, para que também a nossa vida esteja sempre comprometida com o serviço do bem e da verdade. Rezemos ao Senhor. Você é capaz de imaginar o que era, em pleno governo Médici, ir ao púlpito para elogiar um jovem que os jornais descreviam como um perigoso terrorista? Precisou que um bispo de Sorocaba e um arcebispo de São Paulo celebrassem uma missa na Catedral da Sé para que Alexandre fosse chamado publicamente de exemplo. Uma vida comprometida com o bem e a verdade. A audácia da missa não terminou aí. As orações aos fiéis incluíram ainda um apelo para que os companheiros da USP pudessem retornar às suas casas e suas famílias. E para que Paulo Vanucchi, primo do Minhoca, preso desde 1971, pudesse se encontrar em breve do lado de fora. Aí começou a circular a igreja, viaturas com a sirene ligada. A missa inteira. Finalmente, foi a homilia de Dom Paulo Evaristo Arnes que deixou muita gente arrepiada. Corações ao alto, o inspirado cardeal da esperança discorreu sobre a vida e a morte. Que nos diz a fé sobre a vida? Só Deus é dono da vida. Dele é a origem e só Ele pode decidir seu fim. Naquele momento, nem o mais radical dos estudantes da USP chamaria Dom Paulo de pequeno burguês centrista e minifundista catarinense. O cardeal de São Paulo tinha superado as melhores expectativas dos militantes católicos mais fervorosos. Mesmo os que já conheciam a personalidade dele se surpreenderam com aquelas palavras. Só Deus é dono da vida e só Ele pode decidir seu fim, Dom Paulo tinha discursado, numa evidente alusão à covardia dos que abreviaram a vida do Minhoca. Deixa eu abrir um parênteses aqui para contextualizar melhor quem foi o Dom Paulo. Desde 1970, ano em que assumiu a arquidiocese, 3 anos antes, Dom Paulo tinha visitado presídios, denunciado maus tratos e criado a Comissão Justiça e Paz de São Paulo, com a intenção de proteger presos políticos e garantir atendimento jurídico aos familiares. Ele também tinha anunciado no início daquele ano o projeto de vender o Palácio Episcopal e o terreno de 11 mil metros quadrados numa das áreas mais valorizadas da cidade para ir morar numa casa mais simples. Com o dinheiro pago à igreja por uma construtora, ele faria dezenas de centros comunitários nas periferias, distribuindo afeto e oportunidades, provocando indignação em setores das classes média e alta paulistanas. As escolhas de Dom Paulo ajudariam a formar uma nova leva de padres e bispos voltados 100% para os mais pobres e marginalizados, entre os quais Dom Angélico Sândalo Bernardino e aquele que se tornou o mais conhecido de todos, o padre Júlio Lancelotti.
Mas deixa nosso ator interpretar mais um trecho da homilia de Dom Paulo na catedral. Que nos diz a fé sobre a missão de nossa vida? Deus mede a bondade que tivemos para com nossos irmãos. Os homens têm sede e fome de justiça, verdade e amor. Quem fez justiça? Pergunta o juiz supremo. Quem cuidou para que a verdade fosse dita e o amor tivesse vez? Os homens sofrem prisões. Quem os pôde visitar e de lá os tirou? Ao final do sermão, um homem recém-chegado do Rio de Janeiro subiu ao altar com um violão. Em pé, dedilhou o instrumento enquanto entoava versos com um vozeirão de locutor de rádio. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Era o Sérgio Ricardo, compositor e intérprete. Autor das trilhas sonoras dos filmes de Glauber Rocha e de canções como Zelão e Esse Mundo é Meu. Um baita artista que infelizmente ficou marcado por um episódio no Festival da Record de 67, quando foi vaiado e acabou quebrando o violão no palco. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Sérgio Ricardo tinha acabado de lançar uma canção inspirada na morte do estudante secundarista Edson Luiz da Lima Souto, alvejado a tiros pela polícia numa manifestação pacífica pela redução do preço de um restaurante estudantil no Calabouço, um centro de convivência próximo à Cinelândia, na região central do Rio de Janeiro. A música era Calabouço. Desta vez, 5 anos depois, o estudante homenageado era um universitário e não um secundarista. Tinha sido torturado até a morte e não atingido por um tiro. Na essência, ambos tinham sido vítimas da violência de Estado, estrutural, desproporcional e truculenta. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Terminada a celebração, Dom Paulo sugeriu que todos fossem embora juntos, unidos, cantando com Sérgio Ricardo e sem aceitar provocações. O programa da missa, escrito dias antes com a participação de uma turma de alunos da USP, previa terminar com 2 canções do Geraldo Vandré, Fica Mal com Deus, na hora da comunhão, e Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, na hora da saída. Essa última ficou muito conhecida, uma das mais emblemáticas canções de protesto daquela época, lançada 5 anos antes, no Festival Internacional da Canção de 1968. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, dizia o refrão. Como na hora H, o Sérgio Ricardo apareceu sem avisar e embalou a Eucaristia com os versos de Calabouço, Dom Paulo achou mais adequado e prudente que a multidão se dispersasse ao som de Cala a boca, moço, ao invés do Vem, vamos embora, tão visado pela repressão. Algumas das testemunhas que entrevistei garantem que não teve nada do Geraldo Vandré na saída. Outros dizem que essa parte do programa foi cumprida à risca e que a maioria dos estudantes desceu mesmo a escadaria, caminhando e cantando e seguindo a canção. E quando acabou, começaram a cantar e todo mundo foi sair. Só que quando foi sair, dava de cara com aquela metralhadora de tripé apontada, sim. Então a turma se espremia para sair pelos lados. É isso mesmo que você escutou. Ao pé da escadaria, uma metralhadora montada num tripé estava apontada para a porta da catedral. Dom Paulo Evaristo Arnes deixou o comando da Arquidiocese de São Paulo em 1998, aos 76 anos, pouco depois de atingir a idade indicada para aposentadoria compulsória. Ele morreu em 2016, aos 95 anos. Ao longo de 2 décadas, repetiu em diversas ocasiões que a morte de Alexandre Vanucchi Leme e tudo o que aconteceu depois foi o episódio mais importante da resistência à ditadura, apenas comparável aos protestos de reação ao assassinato do jornalista Vladimir Herzog, 2 anos e meio depois, em outubro de 1975. Em seu livro de memórias, Da Esperança à Utopia, Dom Paulo contou que no dia da missa, seu carro foi seguido desde a manhã até a noite.
Numa entrevista para o Jornal do Brasil, na semana em que deixou a arquidiocese, em 1998, Dom Paulo foi indagado se considerava as mortes do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho os fatos mais importantes na luta contra a ditadura. O fato mais impressionante foi a morte do estudante Alexandre Vanucchi Leme, nascido em Sorocaba, mas aluno da Universidade de São Paulo. E justificou. Porque aí vi que a revolução começava pelos intelectuais. Começava pelos estudantes universitários e pelos professores. O fato é que a missa do Alexandre Vanucchi foi considerada por nós, que tínhamos ajudado a fazer, uma imensa satisfação de uma coisa que finalmente tinha dado certo do começo até o fim. Foi um sucesso mesmo. Como disse o Serjão aí. Tanto que, para a repressão, aquilo era inadmissível. Uma missa pacífica, com mais de 3.000 pessoas, em memória de alguém que os militares tentavam pintar como terrorista. Aquilo não podia ficar assim. O contra-ataque foi imediato. A metralhadora armada na escadaria permaneceu intacta. Não houve tiroteio, bomba, nem gás lacrimogêneo naquele dia da missa. Nenhum soldado mandou a cavalaria descer o cacete em ninguém. Nem obrigou os cavalos a subir degrau. Mas os agentes à paisana que assistiram à celebração de dentro da catedral, ou escondidos na van da emissora de TV, abastecidos com as imagens capturadas pelos cinegrafistas, começaram a trabalhar ali mesmo. No dia seguinte, um domingo, os estudantes da USP contabilizaram pelo menos 12 quedas. 2 alunas de História, 1 aluno de Filosofia e 9 alunos de Física. A perseguição avançou nas semanas seguintes. Os agentes do DOPS e do DOICOD estavam dispostos a tudo para obter uma confissão. Algum guerrilheiro que dedurasse o colega e afirmasse publicamente que Alexandre Vanucchi Leme era um tipo de monstro, um terrorista sanguinário, com dezenas de mortes nas costas. Foram prendendo estudantes, um a um. Em cerca de um mês, conseguiram desmontar a base da ALN na cidade universitária. No dia 6 de abril, uma sexta-feira, apenas uma semana após a missa, tombou o mais ativo estudante da geologia na hierarquia da ALN. Ronaldo Muff Queiroz tinha 25 anos quando foi executado por policiais do DOPS num ponto de ônibus na Avenida Angélica, antes das 8 horas da manhã. A operação teve testemunhas, e uma delas descreveu a cena anos depois. Queiroz aguardava o ônibus quando uma veraneio passou em frente, freou um pouco adiante e fez o retorno na própria avenida, parando em frente ao ponto, no meio da rua. 3 homens desceram e abriram fogo contra o estudante, que estava em pé, encostado no muro. Um tiro no pescoço fez com que o Queiroz caísse. Um segundo tiro foi dado a queima-roupa, com Queiroz já no chão, atingindo seu queixo e concluindo o serviço. Em menos de 1 minuto, entraram todos no carro e foram embora. No dia seguinte, os jornais divulgaram uma suposta troca de tiros no pacato bairro de Higienópolis. O exame do IML confirmou a versão do tiroteio. No pé do documento, 2 assinaturas de 2 médicos legistas, Isaac Abramovich e Orlando Brandão, os mesmos que tinham assinado a certidão de óbito de Alexandre, sem nem sequer conferir o corpo. Naquele mesmo dia 6, caíram 2 estudantes da psicologia e um rapaz da economia. De repente, o Alexandre e o Queiroz estavam mortos. O Enzo tinha deixado o país. Adriano e Arlete permaneciam presos, assim como a Kátia, a Concepcion e muitos outros colegas. Lisete não podia colocar os pés na rua. Para muitos, o exílio se tornava a alternativa mais atraente. O próprio Queiroz tinha começado a falar em dar um tempo no exterior antes de ser morto. O pessoal da Poli estava tentando ver se conseguia me tirar do país. Mas estava tudo dizimado, tudo fodido, não teve. Eu caí em 25 de abril. Esse aí, o Babão, caiu no dia 25. Em seguida foram presos o Bombom e o Rui, também da GEL, e a Lilian, da Psico, que a gente já conhece como a loira da ALN. Nem ela,
nem o Babão tinham ido à missa em intenção do Minhoca. A cúpula da LN tinha vetado a presença dos dois e recomendado cautela. Mesmo assim, os dois foram localizados, capturados e levados para o DOI-CODE. Eu comecei a falar assim que eu cheguei. Inventei uma história, incriminei o Enzo, que já estava fora do país, o Queiroz, que já estava morto, consegui não abrir nenhum novo nome, mas eles perceberam que eu menti. Segundo a loira, a experiência da tortura foi algo indescritível. Ela acredita que provavelmente não teria resistido se tivesse ficado quieta, como um Minhoca. Sua salvação foi ter conseguido pensar rapidamente numa estratégia que consistia em ceder, aparentemente a muito custo, nomes de companheiros que já tinham caído, o que garantiu a ela algum alívio nos primeiros dias, o período mais truculento de todos, sem que ela de fato delatasse alguém. Nós éramos muito jovens, só olhando hoje para trás, né? Ingênuos, fomos mal orientados, eu diria. Ninguém contava como era a tortura. 4 estudantes da USP continuavam presos no dia 26 de maio, 70 dias após a morte do Minhoca, quando o improvável aconteceu. Gilberto Gil, o gênio que tinha plantado a semente da Tropicália 6 anos antes, empenhado em chipar os Beatles com a banda de pífanos de Caruaru, misturar rock, ponto de umbanda, samba e baião, atendeu a um convite feito pelos alunos e foi se apresentar na Escola Politécnica da USP, a Poli, ali mesmo, na cidade universitária. Quem fez a ponte foi a Laís, aluna da psicologia. Laís era filha do sociólogo Perseu Abramo e tinha vivido em Salvador entre 1965 e 1970, período em que o pai foi professor na Universidade Federal da Bahia. Durante alguns meses, em 1969, ela foi vizinha do Gil e do Caetano e acabou conhecendo os dois. Um dia, em julho daquele ano, Gil e Caetano foram obrigados a tomar um avião para Londres, sem bilhete de volta. Gilberto Gil só voltou ao Brasil no começo de 72, trazendo na bagagem um petardo chamado Expresso 2222, o primeiro álbum dele após o exílio forçado. Em maio de 1973, Gil estava em cartaz no Teatro das Nações, na Avenida São João. Bem que ele podia denunciar as prisões arbitrárias nos shows, um dos estudantes sugeriu. Foi aí que a Laís contou para a turma que conhecia o Gil e que podia ajudar na aproximação. Papo vai, papo vem, ficou acertado que um grupo da USP iria assistir ao show dele no Teatro das Nações e no final abordaria o Gil na porta do camarim. A Laís quebraria o gelo. Aí era só apresentar a situação e fazer o pedido. O não eles já tinham. Tudo aconteceu como planejado, até que o Gil trucou a delegação, formada por Laís e 2 estudantes da Poli, o Massa e o Chinelo. Vocês estão me pedindo para dizer no meu show coisas que vocês devem dizer? Ele perguntou. Os rapazes se olharam sem saber muito bem como reagir. Até que um deles respondeu: então por que você não vai tocar lá na Poli? A proposta surgiu assim, no improviso. O Gil hesitou. Em 2 ou 3 minutos foi feita a negociação. Ele iria, apenas com violão, num sábado às 5 da tarde. Faria um show pequeno, curto, um pocket show, de meia hora. Ele não poderia ir com os músicos porque teria de pagar por eles. E não poderia ficar mais tempo porque precisaria se apresentar no Teatro das Nações à noite. Mas ele iria. Porra, velho, o cara tinha aceitado. O Gilberto Gil ia se apresentar na USP. Imagina se ele pega o violão e canta Cálice. Ah! Opa, peraí, volta a fita que eu preciso contar a história de Cálice direito. Naquele ano, a maior gravadora do Brasil era a Fonogram, uma empresa de capital internacional que tinha 2 gigantes da tecnologia como sócias, a Philips e a Siemens.
Quase todos os principais nomes da MPB faziam parte do time da Fonogram. De Raul Seixas a Jorge Ben, passando por Elis Regina e Ivan Lins, Nara Leão e Simonal, Ronivon e Vinícius de Moraes, Gil e Caetano, Chico, Bethânia, Gal, Tim Maia, 29 dos 30 maiores campeões de audiência eram contratados da Fonogram. Só nos falta o Roberto, dizia uma propaganda da marca em referência ao Roberto Carlos. Essa pujança, quase um oligopólio musical, inspirou o diretor artístico da gravadora a produzir um festival chamado Fono 73. A ideia do André Midani, o diretor, era reunir todo o elenco da casa em shows memoráveis. Ao longo de 4 noites seguidas, esses artistas não iam apenas se apresentar, mas eles fariam algo inédito e instigante. Iriam cantar em duplas, algumas delas inusitadas. O festival foi agendado para os dias 10, 11, 12 e 13 de maio, no Centro de Convenções do AMB, em São Paulo. Entre março e abril, coube à equipe de produção da gravadora encaixar as peças. Ficou definido, por exemplo, que Bethânia e Gal apresentariam juntas a Oração da Mãe Menininha, de Dorival Caymmi. Caetano Veloso subiria ao palco com Odair José para cantar Eu Vou Tirar Você Deste Lugar. Eu vou tirar você desse lugar. Vanderleia e Erasmo Carlos cantariam Festa de Arromba. Para a dupla Chico e Gil, o diretor artístico fez uma encomenda especial. Os dois teriam 30 dias para elaborar uma canção inédita, feita em parceria. Caramba, uma parceria entre Gil e Chico era algo realmente grande. Os dois tinham voltado do exílio, Gil em Londres e Chico em Roma. Representavam até então campos diferentes dentro da MPB. Um mais moderno, cantando com guitarra, com muitas referências ao universo hippie e ao esoterismo, e o outro, mais tradicional na forma, apoiado no samba, de pandeiro e violão, com letras politizadas, frequentemente vetadas pela censura. Os dois saíram da reunião na gravadora com a missão de compor uma música juntos, e eles tinham 3 semanas para deixar tudo pronto. Peguei o telefone, liguei para Chico e disse: Chico, eu tive uma ideia do Cálice, hoje é sexta-feira, vamos por aí, vamos partir por aí. Ele fez: tá bom, vamos embora, vinha pra cá amanhã, que é sábado de Aleluia. Ele morava na Lagoa, ali na Borges, né, de Medeiros, se não me engano. Ele morava lá na cobertura, a gente via a lagoa. Acabou entrando o monstro, para ver emergir o monstro da lagoa que ele botou na letra. Essa entrevista do Gil foi feita para o Canal Brasil. Os dois se encontraram no dia 21 de abril, sábado de Aleluia, para definir a harmonia e rabiscar as ideias centrais da letra. O refrão, que o Gil tinha rabiscado na véspera, Sexta-feira da Paixão, fazia uma referência explícita à tortura que Jesus Cristo sofreu a caminho da crucificação. Eles conversaram sobre as notícias que vinham na imprensa e sobre aquelas que não saíam nos jornais, sobre a censura e sobre as estratégias para tentar burlá-la, sobre o silêncio que atordoa e sobre a palavra presa na garganta. Me lembro que quando eu cheguei, sentamos ali e tal, ele serviu a bebida, eu disse: pois é, e a ideia do cálice? Ele disse assim: pois é, tem o cálice esse e tem o cálice. Até então, Gil não tinha percebido o duplo sentido, o vinho e o verbo, a taça e a censura. Em 1973, Gil não tinha canções censuradas. Ele tinha sido perseguido e exilado por conta da ousadia da Tropicália e do programa Divino Maravilhoso, que ele apresentava junto com Caetano na TV. Mas letra vetada por motivação política, isso ele nunca tinha experimentado. A censura era um problema recorrente na vida do Chico, mas não na vida do Gil. Foram as duas coisas, a ideia do tormento, né, do sofrimento e físico e, enfim, pela tortura, e a censura do verbo cálice,
de Jesus e o cálice do verbo calar-se. Naquela noite, o Gil foi embora com a tarefa de elaborar 2 estrofes. Chico faria outras 2. O refrão já estava pronto. Dali a alguns dias, os dois se encontrariam novamente para mostrar o que tinham escrito e ensaiar. O ensaio nunca aconteceu. No dia da estreia no Fono 73, os dois levaram suas estrofes anotadas num papel. Quando chegaram, souberam que a letra tinha sido proibida. Um gabinete da censura tinha sido instalado ali mesmo no AMB. Cálice não passou. Grito desumano. Cheirar fumaça de óleo diesel, também uma referência a um tipo de tortura. Força bruta rimando com filho da outra. Aquilo já era demais. E agora? Foi Chico quem propôs manter a apresentação. Eles fariam uma versão instrumental. Não era a primeira, nem seria a última vez que ele lançaria a mão desse expediente. No palco, com a música rolando, Chico não se conteve. A cada 8 compassos tratou de tascar um cálice ao microfone. Era ao verbo cálice que ele se referia. Cálice, cálice, cálice. Até que teve o som cortado. Esse cálice. Alô? Alô? Olha, eles estão me apurrinhando muito, sabe? Esse nosso também, desligar o som, não estava no programa, não. Poucos dias após o show, o Jornal da Tarde publicou a letra como se fosse um furo de reportagem. O jornal A Ponte, feito por estudantes da USP, também publicou. Todos queriam saber os motivos para terem desligado os microfones. No dia do show na Poli, não deu outra. A plateia pediu que Gil a cantasse. O cálice. Eu canto um pedacinho que eu me lembro só. Não, porque tem uma. Quero. Me dá. Um dos estudantes entregou a Gil a página do jornal A Ponte, com a letra, em solidariedade ao movimento estudantil e na mais completa desobediência civil, Cálice pôde ser ouvida pela primeira vez ali, de cabo a rabo. De vez tua cabeça, cálice, minha cabeça, perder teu juízo. Cálice, quero cheirar fumaça de óleo diesel. Cálice, me embriagar até que alguém me esqueça. Cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Em maio de 2023, às vésperas do aniversário de 50 anos do Fono 73, passei a mão no celular e mandei uma mensagem de texto para a jurista Carol Proner, casada com Chico Buarque desde 2021. Comentei que a música Cálice estava fazendo aniversário. Contei que eu queria escrever sobre essa efeméride na coluna que eu mantinha no portal UOL e pedi ajuda. Eu queria saber o que havia inspirado os versos do Chico, além da evidente censura. E mais precisamente, se a grande repercussão da morte do Alexandre um mês antes tinha sido uma inspiração. A resposta chegou 45 minutos depois, por áudio, na voz do compositor. Camila, também não ter nitidez assim, do que motivou. Quer dizer, a nitidez eu tenho, era o clima político, eram as mortes todas. Eu me lembro da morte do Vanuc. Agora, eu não posso garantir que a gente tenha pensado nesse caso, no caso dele, Vanuc em especial, porque as mortes eram uma constante, né? Notícia de morte que saía, notícia mais ou menos, né? De rumores, muita coisa que não saía da imprensa e tal.
com certeza Vanucchi é um dos inspiradores de Cálice, mas eu não posso individualizar. Cálice, cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. No próximo episódio, a perseguição a alunos e professores da USP ganha um aliado oficial, a Assessoria Especial de Serviços de Informação, a AESI, instalada na reitoria. Refazendo o Libelu, a volta do movimento estudantil e a retomada do Diretório Central dos Estudantes, agora DCE livre Alexandre Vanucchi Leme. Eu me lembro de cenas da gente discutindo isso e do argumento, né, de que era, homenageando o Alexandre, a gente homenageava todos os alunos da USP, né, que estavam sendo assassinados. A luta na justiça para comprovar que Alexandre foi morto na prisão e não tentando fugir. Eu fui ao STM, fiz uma representação e pedi que fosse instaurado um inquérito para apurar definitivamente o episódio ligado a Alexandre Vanucchi Leme. E apresentei aqueles 5 depoimentos daqueles jovens que viram o Alexandre morrer lá no DOI-CODE, assassinado, né? O escritor Fernando Moraes convida o também escritor Gabriel Garcia Marques para irem juntos à inauguração de uma praça em homenagem a Alexandre. Aí coincidiu de me ligarem alguém da liderança do movimento estudantil dizendo o seguinte: olha, não se esquece que amanhã vai ter um ato aqui em Sorocaba e para inaugurar a Praça Alexandre Vanucchi Leme. Eu falei, olha, deu um bode aqui, eu, na verdade, fui encarregado de acompanhar o Gabriel Garcia Marques e não vou poder ir. E o camarada teve a ideia, disse, olha, traz o Garcia Marques, por que não? É tão pertinho. A identificação dos restos mortais de Alexandre. Ele fez, acho que, um canal, e o dentista lá da família tirou aquele molde de gesso. Eu sei que quando o dentista deu para ele, depois ele chegou para minha mãe e falou assim, ó, presente para você. Ela falou, ai, Alexandre. Ele falou, guarda. Foi com isso que os 2 dentistas tiveram certeza lá no Perus que era. Identificaram, né? Identificaram. E o traslado para Sorocaba. Em 1983, 10 anos depois, teve uma cerimônia muito bonita na Catedral da Sé. Foi na época eles trouxeram também o corpo do Frei Tito, que estava na França, né? Estava em Paris. Então, foi a cerimônia para os 2. Muito bonito, muito comovente, muito demais. Eu Só Disse Meu Nome é um podcast do Instituto Vladimir Herzog, realizado com apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. A produção é da Nave Reportagens. Esse podcast é apresentado por mim, Camilo Vanucchi, e é fruto das pesquisas que eu fiz para o livro Eu Só Disse Meu Nome, lançado pela editora Discurso Direto e à venda nas livrarias. O roteiro eu escrevi com o Pedro Belo, que também fez a produção, a consultoria de roteiro e a direção de locução. A edição, pesquisa de arquivos sonoros, trilhas adicionais, sonorização e mixagem são do Felipe Barbosa. Neste episódio, nós usamos áudios da TVT, do Canal Brasil, do documentário Coragem, de Ricardo Carvalho, e trechos das canções Calabouço, de Sérgio Ricardo, e de Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, em 2 versões gravadas ao vivo em 1973, uma no Festival Fono 73, no AMB,
e a outra no show que o Gil fez na USP. Também do Fono 73, usamos trechinhos de Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, com Caetano Veloso e Odair José, Oração de Mãe Menininha, com Gal Costa e Maria Bethânia, e Festa de Arromba, com Erasmo Carlos e Vanderleia. As vozes adicionais são da Ana Campos e do Pedro Abranches. A trilha sonora original foi composta pelo Cauê Fernandes. As artes de capa são da Mayla Tanferri. A gente gravou aqui no Estúdio Banca, em São Paulo, com o técnico Benê. Neste episódio, utilizamos trechos de entrevistas que fiz com Alberto Alonso Lázaro, Lilian Meyer Frazão, Geraldo Siqueira, Sérgio Gomes, Maria Beatriz Vanucchi Leme, Maria Cristina Vanucchi Leme, Vera Paiva, Chico Buarque e Mário Simas. Também entraram trechos de uma entrevista feita pelo Caio Túlio Costa com a namorada do Alexandre, a Lisete Lídia de Silvio, em 2003, e de uma entrevista feita pelo cineasta João Godoy com a mãe do Alexandre, a dona Egli Vanucchi Leme, em 1993. A equipe de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog é formada pela Ana Clara Soares, a Maiara de Lara e a Valquíria Ferreira, e é coordenada pela Lohane Rodrigues e pela Gabriele Abreu. A equipe de comunicação é composta pela Bruna Pereira, a Gabriela Teixeira, a Sâmia Teixeira e o Robert Guedes. E a coordenação da comunicação é do Lucas Barbosa. A presidente de honra do Instituto Vladimir Herzog é a Clarice Herzog. O Conselho Deliberativo é presidido pelo Ivo Herzog. E o diretor executivo do Instituto é o Rogério Sotile. A gente se encontra no próximo episódio daqui a 2 semanas. Até lá! Nave Reportagens.